realmente aqui o que temos que dialogar, eu gosto muito de falar. Então, Abade, pronto, estou à disposição de vocês. Nós vamos conversar agora um pouquinho com o professor, né? Acho que o Daniel deve ter te contado, né? Mas a gente tem um propósito nessa disciplina, que também é um propósito que a gente já conversamos aí nos colegiados e tal. Ela faz uma interface com a epistemologia, né? Epistemologia. E nós estamos no esforço aqui, sabe, Fernanda, para poder qualificar a formação dos nossos doutores. Qualificar mais ainda, né? O nosso doutorado tem 10 anos e agora a gente vai passar por um processo de revisão e vamos andando, né? Epistemologia, que foi a primeira que eles fazem no primeiro semestre, a gente tem lutado para mudar um pouco, não os componentes dessa disciplina, mas a forma como ela é trabalhada, né? É uma disciplina muito profunda e eu sempre achei que ela deveria ser trabalhada por 3 ou 4 professores. Isso né? me parece muito interessante. 3 ou 4 professores, para poder ter N visões para as tendências e tal. Né? Conseguimos isso um período, agora não estamos conseguindo fazer isso mais. O pensamento, que é essa disciplina aqui, pensamento pedagógico brasileiro, ele nasceu desse tamaniquinho, porque a gente só via os autores nacionais. Não estou fazendo nenhuma crítica aos meus colegas. Eu achava isso muito insuficiente, aí nós jogamos essa disciplina assim, lá para a Idade Média, onde eu adoro ficar, né? Se eu pudesse, eu só ficava na Idade, tá vendo? Se eu pudesse, eu ficava na Idade Média. Então, nós saímos ali do século XIV, XV, XVI, saímos de Lutero, né? Saímos de Calvino, saímos de Comênios, e vamos conversando um pouco sobre isso. Né? Os doutores precisam ter essa base mais consistente, né? Em cima de leitura e tal. Então, nós já conseguimos alargar essa disciplina, ela ainda tem umas deficiências, mas nós já conseguimos alargar um pouco lá pela Idade Média, chegamos no século XVIII, XIX. Depois a gente percebe que o tempo fica muito apertado porque a gente tem que chegar em Brasília. Mesmo assim, nós demos um voo na América Latina. Aí a gente dá José Martim, quando dá a turma a gente dá Sarmiento, a outra professora deu Sarmiento, e demos um outro ainda, além do Sarmiento, nós já demos um outro aqui na América Latina, para depois entrar em Brasília. E quando nós entramos em Brasília, passamos rapidamente pela colônia e pelo Império, mas chegamos, onde de fato a disciplina estava proposta, que são os autores da República. Eu não consigo dar a República se eu não der um pouco anterior. Uma historiadora, se eu só der a República, eu saio doente, né, da turma. Então é uma disciplina muito longa, ela é imensa em termos de temporalidade e ela também é muito grande em termos de conceito. Né? Mas o doutorado também traz a gente muitos fios, né? Deixa a gente com muitas pontas para que as pessoas... É um processo de formação. O nosso doutorado aqui, eu já disse a eles, o nosso doutorado é para formar o doutor, e o doutor, além das ferramentas teóricas, metodológicas e de interpretativas que ele traz do mestrado, é o doutorado que forma o doutor, forma o pesquisador. E aí o pesquisador tem mesmo que dar conta dos conceitos, efetivamente, da epistemologia, né, da ontologia. Bom, então nós tínhamos uma série de autores, e lá pelas tantas, então dos nacionais, nós vimos lá, só assim rapidamente para não tomar muito tempo, os 3 grandes lá atrás, né, de 1932, mas Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Fernando Azevedo, nós vimos aí. Aí depois a gente anda um pouco mais adiante, então nós vamos ver Paulo Freire, Florestan Fernandes e Darcy Ribeiro, né? E aí a gente chega nos contemporâneos, e dentro dos contemporâneos nós vamos pegando mais adiante, né? Aí nós vamos pegar o Vygotsky, né? Sempre a gente traz o Vygotsky, nós trazemos Vygotsky, Vallon, Luria. Agora não está dando. E Piaget, ainda punhamos o Piaget. E por que Luria? Pois é. Às vezes alguém não pega. Essa é a discussão. E punhamos o Gramsci. Aí vai a minha pergunta. E aí fechávamos com o Gramsci e com o Demerval Saviano. A minha pergunta para você é o seguinte: o Gramsci saiu da Itália e encontrou com o Vygotsky lá na Rússia. Você poderia dizer para a gente como é que foi isso? Não foi? Isso é só uma história? Você tem lembranças disso? Não conhece? Nunca? Mas ele sai em 22, quem fez o Gramsci aí? Não é isso? Ele sai em 22 e volta, fica lá até meados de 23. E volta. E volta depois em outro momento. Porque Vygotsky nesse momento não era uma figura, era um menino. 22, 23, Vygotsky não tinha nem espaço na psicologia nacional.
Vygotsky passa a ser convidado a Moscou em 1923 no segundo congresso de psiconeurologia da União Soviética, onde ele faz uma crítica ao diretor de Acherbanov, que era o diretor do Instituto de Psicologia, onde depois foi Kornilov, e aí onde Vygotsky fica uma figura nacional. Ainda no 23 ele termina esse congresso, convidam a vir para Moscou, mas ele só chega a Moscou em 1925, que é quando entra no Instituto de Psicologia. Aí o Gramsci já está voltando. Ele já está voltando. Porque eu nunca li nada, e não apenas no período soviético. No período soviético, Gramsci não era... Gramsci era dos marxistas que o socialismo não gostava. Não apenas a Rússia, Cuba também não gostava. O sea, inclusive na Universidade de La Habana, sendo eu pró-reitor, que apoiei um seminário sobre Gramsci, o Comitê Central proibiu. Pois Gramsci é um autor extremamente heterodoxo, é marxista, mas é um autor que traz o marxismo a campos que historicamente o marxismo não transitava. Um desses campos é a subjetividade. Pois Gramsci dizia, não basta as condições objetivas para a revolução. Se elas não entram na representação dos operários de uma forma que movimente a ação, elas não resolvem o problema. E depois Moscovici retoma a Gramsci como o primeiro cara na história das representações sociais. Porque isso são representações sociais, ou seja, se não existem produções simbólicas humanas partilhadas, não tem cambio social. Não é a miséria que leva o cambio social à mudança. Senão Cuba nunca teria sido a revolução de América Latina. Porque naquele momento Cuba era o país com melhores indicadores de toda a América Latina. Pelo contrário, teve uma revolução porque teve uma intelectualidade jovem, anti-imperialista, forte, com um povo cheio de orgulho que queria cambiar a relação dos Estados Unidos. Mas vocês sabem o nível de cultura que isso implica. Desafiar aos americanos e não querer ser como eles. Estando a 90 milhas deles, quando eles têm passado 50 anos e todo mundo quer ser como eles. O cubano não queria ser como eles, porque tínhamos uma história de uma intervenção da independência, processo complexo. Agora, Vygotsky, não lembro de Vygotsky. Até porque... Fontes russas não têm trabalhado. Gramsci era muito militante, né? O viés dele era de militante. Ele foi para a Rússia como membro do Partido Comunista. Sim, mas lembra que depois Gramsci faz uma carta aberta de crítica a Stalin, em que foi a ruptura de Gramsci. Gramsci virou ficha negra, chivo expiatório. Ele diz que foi aquela história que eu cheguei a comentar, que ao final ele já rompia com o partido e com os representantes do partido italiano, ele dentro da prisão. Inclusive, que Gramsci estabeleceu um diálogo muito interessante com a psicanálise. Gramsci é um cara muito heterodoxo. Eu adoro Gramsci. Gente, tenho lido pouco, deveria ter lido mais. Mas é um dos que a gente tem lido. Vou abrir a palavra para vocês, então. Professor, na realidade, assim, a gente tentando definir mesmo objetivamente uma linha para, do ponto de vista epistemológico, mesmo para pautar a escrita da tese, a gente se para com correntes, né, do viés materialista, marxista, ou da fenomenologia, ou mesmo do positivismo, sem querer dar rótulo às coisas, né? E eu prestei atenção no início que você ia falar, você mencionou rapidamente sobre materialismo e subjetividade. Marxismo e subjetividade. E a impressão que eu tenho é como é que isso ocorre, porque aparentemente nessa própria abordagem que você fez aí do Gramsci, né? Que parece ser um maldito dentro do próprio marxismo, não há como é que eu digo, um casamento adequado entre subjetividade, dialética, marxismo. Eu queria entender o que os aproxima e o que é diferente, você entendeu? Porque a gente... Não está explícita, mas está implícita. Porque quando ele usa uma categoria que foi muito pouco trabalhada pelo marxismo, que é o simbólico, e quando ele diz que tem que existir uma produção simbólica representacional que lhe permita ao proletariado se situar em não apenas uma condição objetiva detuadora da revolução, essa é a subjetividade. Ou seja, porque a subjetividade é a qualidade do que a pessoa produz no contexto que ela vive.
No nos producimos por internalización de un mundo social, porque no somos seres pensantes, ideativos, motivados. Entonces no somos geradores de nuevos mundos. O sea, el primer concepto que es subjetivo es el concepto de cultura. A cultura no hay internalización de un mundo natural. A cultura es un invento humano que va tomando formas y fuerzas históricas y sociales. Ahora, a cultura es un invento. Eso que hoy tenemos un celular para fotos, para acá, y que se convierte imprescindible. Esa es una producción subjetiva. Eso no está dado en la condición humana, eso no es un elemento objetivo. Esa es una creación de la mente humana que toma forma en un objeto y eleva un nuevo sistema de prácticas, definiendo un nuevo momento de humanidad. Y así la humanidad va definiendo un nuevo momento hasta que acabe. ¿Comprendes? Lo que yo te quiero decir, precisamente la subjetividad es la capacidad de que no estemos de crear, no por un modelo externo que acompañamos la creación, pero la posibilidad de usar las realidades para crear figuras que existen en un plano simbólico. E isso o marxismo não chegou a desenvolver porque isso é posterior a Marx. Tem essa questão do idealismo, né? Parece que não se conversa, né? Acho que é uma alegação mesmo em função de claro, ação. Claro, mas quando Marx alerta na crítica a formas que deixamos a consciência que é essencial no homem, Marx está trazendo o tema da subjetividade, só que nas palavras dele na época, a palavra consciência. ¿Comprende? Porque subjetividad se confundía con subjetivismo. Lembra que durante un largo tiempo la representación hegemónica de la subjetividad era intrapsíquica, individual y que no tiene nada a ver con un mundo objetivo. A subjetividad es que a gente defiende otra. Yo teóricamente falo de subjetividad individual y social. Un grupo gera una subjetividad social, gera instancias de subordinación, gera reglas implícitas. Isso todo é subjetivo, é produzido na relação. Então a subjetividade é concreta? Eu diria que não é concreta. Ela existe. O problema é esse, pensar que toda a realidade é concreta. E o campo magnético é concreto. E o átomo é concreto. Porque precisamente quando Lenin faz a crítica, que foi muito bem intencionada, mas que depois, como se chama este marxista actual que é muito polêmico? Não, depois ele vem à minha cabeça, que Lenin diz, matéria é todo o que existe independentemente de mim. Campo magnético, todo o que existe, a subjetividade existe independentemente de nós como sujeito. Existe em nós, mas não desaparecemos e ela continua na cultura e continua nos outros sujeitos. Então é uma qualidade, não é uma concreção, não é algo palpável. Por isso é um desafio epistemológico. Mas lembrem que quando a mecânica quântica, Heisenberg, que foi prêmio Nobel aos 37 anos, falou: nada na ciência vem diretamente do empírico. O empírico é apenas o sistema de informação sobre o qual se geram determinados princípios e hipóteses que precisam ser acompanhadas indiretamente na marcha das teorias. Os sistemas complexos não são asequíveis através do imediato, senão todos seríamos behavioristas. Por eso tengo un marxismo behaviorista. Puta, ¿qué cosa más materialista, más concreto del ser humano? Un comportamiento. ¿Comprende? Entonces ya perfecto, se acabó, no tenemos que lucubrar nada. Pero esas complejas configuraciones en que el comportamiento se da, que você deixa de hablar con la colega porque dice que la colega no te ayudó en el examen pasado, mas no fondo es que la colega se apasionó por un cara que você gostava dele y ela teve suceso. Isso nunca aparece nunca. Nós somos uma trama muito complexa em nossas emoções. Nossa emocionalidade não se orienta pela razão, é o contrário. A razão se orienta pelas formações subjetivas. E por isso é que existe um ISIS lá na Síria, por isso é que existe um fascismo. Essa é a cara não agradável da subjetividade humana, que é um sistema irracional. A racionalidade depende do lugar em que o sujeito está posicionado em uma cultura e em um lugar
a nome das melhores causas da humanidade se persiguieron os homossexuais, se fizeram barbaridades. E as pessoas acreditavam nisso. E eu falo porque, como sou tão velho, vivi muito na minha vida. Eu era testemunha quando em Cuba eu considerava que o homossexual não podia estar do lado mío na trincheira no combate. Ele não ia ter coragem para combatir como eu iria combatir. Eu fui parte desse preconceito enorme que hegemonizou a sociedade cubana e que está muito claro no filme Morango e Chocolate de nosso melhor diretor. E, porém, era um sistema que estava tentando fazer melhor o homem, procurar equidade social, mas que produz profundas injustiças. Porque aí voltamos à dialética. Não existe nenhum sistema com capacidade de crescimento que não vaya gerando efeitos contraditórios com esse crescimento. Então, não queremos ser dialécticos e pensar que o marxismo se terminou em Marx. Olha, Marx não dá conta dos desafios atuais da ciência. Marx é um referente importantíssimo para pensar precisamente aspectos da organização social que não eram evidentes nas práticas sociais, porque a mais-valia não aparecia. Parecia naturalizado a ordem burguesa, e Marx desnaturaliza a ordem burguesa, mas avançando desde lugares que não eram realidades concretas, eram processos subjetivos muito sutis, que estavam por baixo do aparente. Sim, entendi. Mas eu ainda quero voltar na subjetividade, não deixei de falar, mas depois eu dá para Isso. Vamos ver, daqui a pouco eu dou um guinhando. Professor, você falou que a subjetividade não está subordinada à razão. Aí, para mim, está tranquilo de entender. É possível dizer o que vem primeiro? Vem a razão, vem a emoção na formação da subjetividade? Vem juntas, acontece juntos? Aí é onde estão os sistemas dialéticos. Começamos a sentir antes de começar a refletir. A criança está sentindo desde o primeiro momento o contato mãe-filho, pai-filho, que, por certo, a psicanálise é uma das poucas teorias que dá importância a isso. Isso é fundamental. Porque é que essas emoções são um algoritmo de vínculo com o mundo. Então, não tem racionalidades explícitas em sistemas conceituais abstractos, mas começam a aparecer racionalidades nas formas de viver o mundo, implícitas com a emocionalidade, porque a emoção é uma forma de viver o mundo também. A emoção porque, por exemplo, uma coisa é o mundo, agora nós estamos tendo aqui uma experiência. Uma coisa é como essa menina de óculos está sentindo esta experiência, e outra coisa é como estou sentindo eu esta experiência. Por isso eu falo que o conceito de experiência é a forma subjetiva de viver nossas realidades concretas. Porque uma realidade vivida, todo é significativo. Em cada momento de um corte de realidade, temos uma constelação de fatos muito diversos. Agora, o que se fixa num nível simbólico emocional são determinadas coisas que são produzidas por mim. E não sei, você deve ter essa experiência. A vezes, vocês estão pensando em seu pai, e de pronto lhe aparece um pai, caramba, que você critica. Outras vezes aparece esse mesmo pai estimulando um posicionamento, uma reflexão, porque as coisas na vida não são em branco e preto. E isso é parte da dialética. Porque o único que eu estou em desacordo, que además Morán faz uma homenagem grande a Marx, é que os sistemas complexos não são contradições que sempre procuram nova síntese e entram em novas contradições. Não, são sistemas em contradições abertos que a vezes nunca conseguem a síntese. E que a natureza deles é a própria contradição. Gente, você tem que ter experimentado isso. Quantas vezes você não estava, teve uma experiência, por exemplo, de encontrar-se com um homem que você estava com muito desejo de se encontrar, e depois que termina esse encontro, uma amiga lhe pergunta: "Ei, como foi?" Não. Foi bom, mas eu não sei o que passa que... E não sei o que passa que não... Mas você não tem essa carga que você tinha antes, mas você também não tem palavras para explicar por que não. E esse é o drama das relações humanas. Não aconteceu nada.
A palavra vai explicar. Então, gente, eu não sei, porque às vezes somos muito, como dizer, a palavra não é dogmático, muito fechar uma filosofia, um sistema de pensamento em um conjunto de categorias históricas tradicionais. Eu sempre gosto de falar para meus alunos, a filosofia são bichos de 7 cabeças. Quando você critica a fenomenologia, quem você está criticando? A Merleau-Ponty, a Heidegger, a Sartre, a Husserl, pois são fenomenologias completamente diferentes. E abrem opções de mundo interessantes. Por exemplo, Speer, que foi professor de Vygotsky, era fenomenólogo. E Vygotsky tem muito dessa processualidade complexa de experiência que tem a fenomenologia que Speer produzia, que não era a husserliana. Então o marxismo é igual. O marxismo, depois de Marx, evoluiu muito e se mantém vivo. O importante das teorias é estar vivas. Se você me pergunta onde está o marxismo na sua concepção da subjetividade, eu te respondo já. Se você me pergunta a sua concepção de subjetividade marxista, eu te falo não. Porque eu penso que nem marxista, nem fenomenológica, nem naturalista. Não, é de outra ordem. O próprio Vygotsky falava entre filosofia e psicologia, não tem uma relação linear. A filosofia é uma cosmovisão, um sistema de desenvolver formas de pensamento. E as ciências concretas têm outros desafios. Por exemplo, isso que a professora Badia trazia. Uma coisa é a epistemologia, que é fundamental, mas outras coisas são as metodologias para as práticas concretas. Compreendem? Então, a minha proposta construtiva interpretativa, ela é dialética. Agora, quando a mim me falam a metodologia dialética marxista, eu falo, qual é? A coisa do concreto ao abstracto, ao concreto pensado, como desenvolveu Ilienkov, ou é a possibilidade da crítica que mais fazia o positivismo através daquela semelhança com a viúva de Quickly? Porque eu creio que a dialética é em si um fundamento epistemológico. Que você está estudando fenômenos em processo de movimento, você não está estudando unidades estáticas, mas isso é apenas um princípio, isso não me dá todo o recurso para eu, na minha pesquisa concreta no campo da educação, dizer, este conhecimento é legítimo por esto, por esto e por esto. Aí vem desafios de crescimento. A filosofia nos inspira, a filosofia nos dá recursos para pensar, mas a gente não pode pensar, extrapolar os conceitos da filosofia para que nos resolvan linearmente os problemas de nossa prática investigativa. Aí temos que pensar na ordem metodológica. Isso é importantíssimo também, temos muitos desafios nesse processo. Daniel. Pode fazer um comentário, assim, vou roubar. Você é egoísta. A gente teve uma discussão na semana passada, na semana retrasada, a questão dos paradigmas, que o Boaventura chama de paradigma dominante e paradigma emergente, aquela questão, ele trouxe o Morin, a questão da complexidade. Mas como essa questão do sujeito, da subjetividade, e de uma forma mais ampla, desse caráter produtor da pessoa que vive, dos grupos que vivem, e não estruturalista, do ponto de vista passivos e recebendo de uma estrutura externa algum direcionamento linear, ele, para ser pesquisado e pensado, exige uma reflexão epistemológica e exige uma nova elaboração epistemológica, sem a qual realmente fica difícil e fica impossível gerar conhecimento sobre isso. E às vezes, quando a gente fala nisso, dá a impressão de que nós estamos num ponto que não é possível avançar. Mas não é possível avançar desde balizas, ou desde as balizas epistemológicas mais tradicionais, né? Que a partir do momento em que você cria outra forma de articular e de pensar esses níveis, se torna possível avançar, né? A questão que a pergunta da Badia, a subjetividade é concreta, porque às vezes dá muita essa impressão que a subjetividade é o subjetivismo, é algo totalmente a pós-modernidade levada às últimas consequências, no sentido de que nada existe. Não, mas temos que ter uma ideia, a pós-modernidade é uma crítica à subjetividade. Sim. Los autores, porque é engraçado que a mí a veces me critican y me acusan de posmoderno. No tengo nada de posmoderno.
Nada. Pois é. Porque o primeiro que os pós-modernos não aceitam é o termo subjetividade e sujeito. Isso não existe na linguagem. Justamente porque fala que não existe realidade. Claro, existem discursos, existem só realidades discursivas, claro. Agora, como é possível criar uma baliza epistemológica que é capaz de propor um novo tipo de diálogo com essa realidade, que não é a mesma de antes, mas que também permitem articular novos níveis ontológicos que também não estão presos no modelo anterior? Eu acho que é aí que está o desafio, assim, para entender, né, essa... Porque você tem que ver no próprio marxismo, por exemplo, como o estruturalismo infiltra o marxismo. Althusser. Althusser, o Althusser, Nico Pulantz. correto, e são autores que tiveram um peso enorme no pensamento marxista dos 60 e dos 70. Então, nenhuma teoria se mantém incólume das influências dos novos processos que acontecem. Agora, quando eu era aluno de doutorado, me lembro, em Moscou, eu fazia pesquisa qualitativa pelo tipo de pesquisa dialógica, instrumentos qualitativos. Eu sempre lhe perguntava a meu orientador, e como eu posso afirmar que isto é científico? E ele sempre me colocava, me dava uma palmada e me dizia, quando você seja doutor, se encarga disso. Agora faça uma boa pesquisa. E eu assumi isso ao pé da letra. Porque meu trabalho de epistemologia qualitativa e subjetividade é de 1997. Tinha estudado complexidade, tinha estudado fenomenologia, tinha estudado de todo para encontrar um fundamento epistemológico de aquilo que eu queria fazer na minha prática como pesquisador. Não encontrei nenhuma teoria, então inventei a epistemologia qualitativa, que é a epistemologia que fundamenta o estudo concreto da subjetividade, a pesquisa no campo da subjetividade. Uma vida, gente. Hein? Não, claro, para isso também estou vendo. Só pensei. Só eu não podia pensar. Não podia pensar. Não. Mas eu achei muito importante a pergunta do Daniel e nós fizemos um pouco essa conversa na aula da Diana, né, Diana? Porque nós lemos um pouco do Boaventura, né? Sobre racionalidade, que ele até fala que a gente podia racionalidade, né? Pode falar. Não, era isso, que ele fala muito dessa questão da emocionalidade, né? Que ela tem que estar presente. Né? Então, mas assim, né? Essas, vamos chamar assim, novas tendências, né? Novas formas de ver, eu acho que a gente vai ter que continuar estudando muito, porque elas também, em alguma medida, têm as suas limitações, não é? Nós não vivemos só de emoções, nós não vivemos, a realidade existe, não é? Existem as realidades concretas e as realidades, vamos chamar assim, que eu não vejo, que eu não consigo apalpar, elas existem. E algumas teorias têm as suas limitações, porque nós estamos diante de uma realidade muito forte, muito mais tradicional na falta de uma palavra. Nós não conseguimos romper o mínimo do mínimo. Olha um pouco para a nossa, olhando para o Brasil, olhando para as nossas condições sociais e econômicas, não é? E quando eu pego o pensamento desses autores, vamos chamar de pós-moderno, continuo olhando para o Brasil, vi os dados ontem à noite do nosso quadro social, eu fico com dificuldade de pegar essas teorias mais recentes e entender a nossa realidade, que continua, vou chamar, tradicional, na falta de um outro nome. Precisamente a situação do Brasil. Vamos criar outras alternativas, entende? A teoria da subjetividade é uma alternativa para transitar determinados caminhos. Eu não aspiro à verdade, eu aspiro a poder ver coisas na minha pesquisa que outras teorias não me permitem. Agora, olha assim interessante o tema da subjetividade, que lhe falta à população brasileira para fazer uma greve de um mês que paralise este país e purifique a política. Lhe falta produção subjetiva, todo objetivamente está dado. Políticos ladrões, desvio de dinheiro, pago irrisório a gente, miséria, falta de quê? Que falta? Falta uma produção de um movimento social que gere uma subjetividade de mudança e de cambio, que seja capaz de ser um agente de modificação. Aqui, você hoje,
los políticos, como, gente, eu veo a prensa e a mim me sube a pressão. Me sube. Quando eu vejo que o Tribunal Supremo aprova um aumento, o cara ganha 36.000 reais mensuais, 8.000 reais mais. Pois é, Para o carro. Gente, para volar, para colocar um carro bomba no Congresso, pelo amor de Deus, não tem sangue na veia, que permitem isso e los pisotean e seguem permitindo e permitindo. Desafortunadamente eu já estou velho. Eu fui bastante rebelde, por isso vivo em Brasil e não em Cuba, porque teve muitas batalhas políticas até que perdi. As batalhas políticas são assim, você ganha e perde. Agora, gente, o que falta no Brasil? Condições objetivas não faltam. Falta precisamente um entrosamento, um movimento com uma consciência social diferente, capaz de ser agente de mudança dentro da subjetividade social hegemônica. Porque, inclusive, a Vália, você vê as greves dos professores universitários, são greves salariais. Não tem um projeto social, não tem uma discussão aberta com a sociedade brasileira. Então, gente, o que está faltando é isso que aparentemente não é concreto, mas que é tão real como a realidade mesma, porque é a realidade humana. E a realidade humana não se define por coisas objetivas externas. Agora elas querem falar, elas se acalmam, elas querem falar. Não, é mais calmo. Que o Boaventura de Souza Santos falava que a racionalidade é um tipo de emocionalidade, daí que ele propõe as epistemologias do Sul, porque são conhecimentos nascidos da luta, e a luta envolve a emoção. Não, e a razão tem uma gênese cultural, e toda gênese cultural tem uma emocionalidade. Ou seja, gente, hoje nos parece a homofobia, nos parece uma coisa aberrante, mas quando eu era criança, a homofobia carregava uma emocionalidade social individual tremenda, tremenda no camponês cubano, eu lembro, era tremendo a homofobia. Depois sai, para que vejam como todo é histórico, o gênero foi um passo a avanço, mostrar que a diferença homem-mulher não era esse binômio, não era natural, sino era culturalmente produzido, mas se produz a mesma divisão binária, já gênero masculino e feminino, é insuficiente, porque a sexualidade é uma configuração de singularidades sumamente heterogêneas e múltiples. E já as categorias que temos não dão conta disso. Eu lembro quando eu falo para meus alunos, eu estou provocando, bueno, já a homossexualidade não é uma patologia. Por que o fetichismo vai ser uma patologia? Porque o fato do cara querer cheirar uma prenda de roupa da esposa com a que está casado para se excitar, porque isso vai ser um problema. Um cheira a peça de roupa, outro gosta que lhe dê uma pancada na cabeça, outro que lhe morda na orelha. Gente, esse é o mundo, essa é a diversidade do humano. Só que queremos seguir travando a diversidade em categorias padronizadas. Gênero é insuficiente. E o transexual, que gênero tem? Agora, você É vê atransexual. um terreno muito pantanoso e escorregadio quando se fala, por exemplo, da pedofilia, né? Quando ele fala de pedofilia, pode entrar nesse rol, é uma coisa tolerável, porque Esse é um diversidade. processo complexo, bem complexo, porque culturalmente, para mim, por exemplo, é impossível de aceitar. Agora você levanta um problema, temos que pensar por que isso tem cobrado tanta força. Isso é para pensar. Ou seja, não pode ser que as almas humanas são perversas, aí tem que existir outras coisas. Que é o que está gerando isso? Claro, nós temos uma sociedade hoje de consumo, onde todo se usa e se deseja. E como isso influencia a sexualidade? Mas, além do ficar, que é essa coisa que tem os jovens de hoje, fiquei hoje, amanhã, nem te conheço. Onde a sexualidade se separa do vínculo afetivo. Sim, porque se usa o outro como se fosse um objeto apenas. Né? Claro, e además porque temos fixações não é porque temos fixações genitais. Na verdade, a sexualidade é um êxtase no contato com o outro, produto de uma situação de proximidade e de afeto. Claro, isso se diz aos 66 anos, dia 25 não era isso. Mas precisamente a criatividade humana está em procurar os caminhos que não te limitam a viver. E essa é uma criação subjetiva. Como eu falo para meus alunos, se a mim com 25 anos me colocam uma foto de como eu ia ser agora, possivelmente me teria suicidado. Eu não tinha recurso aos 25 anos para me olhar no espelho como eu sou agora. E agora me olho e falo,
Puta, estou inteirão ainda. Olha se a subjetividade não é importante. Agora, estos temas não dão para uma sessão. Eu animei muito. Agradecer, né? Marca, eu te agradeço muito o convite. A Valia fez uma das coisas que se faz pouco na academia. Porque a academia viram panelinhas que reciclam o mesmo pensamento. O sea, me trazer aqui foi uma opção, primeiro para saber como eu penso, este tema da subjetividade, por onde vai, mas vamos seguir dialogando. Vamos. Eu te agradeço muito esse convite, agradeço muito a você pela paciência. Nossa, foi ótimo. Nós é que agradecemos. Que bom que você gostaram, que bom que eu gostaram. Nós vamos tomar um lanche antes de sair, mas eu só quero falar e vou passar a palavra para um de vocês, dizer o seguinte, nós temos um carinho muito grande por você. Eu sei. Tanto na coordenação como no pessoal. E eu sempre recebi assim, com muito carinho os seus meninos. Né? Eu sei. E ele também tem um carinho muito grande por você. Você percebe. Claro. E a professora Albertina também é muito querida, porque eu conheci você através da professora Albertina. Isso é verdade. Né? Eu e a professora Albertina chegamos aqui por um concurso muito próximo, né? Ela entrou primeiro do que eu, e eu em seguida. E ela já foi muito mais próxima de mim, no sentido que a gente podia almoçar junto, de conversar junto, de conversa mais de mulheres, de compadres, né? Conversas de comadres, de afeto, né? Agora ela me deixou, que ela não almoça mais comigo, me trocou por você. Ele agora tem uma carga comigo que caramba, que me dá pena com ele. Mas é uma grande amiga, uma grande colega, né? E tem um trabalho belíssimo aqui conosco, né? E eu me sinto assim, muito orgulhosa de poder trabalhar com você e com a professora. Sim, vamos seguir trabalhando. Ela está me devendo umas coisas. Se você me dá passe nessa papelada. Já dei. Já dei passe, já passou na reunião de ontem. Passou o dele e passou o seu. Que bom. E aí eu fico muito contente mesmo, assim, sabe? Espero poder ainda conviver por muito tempo aí. Puxa, Valia, tem que ser assim, hein? Tem que ser assim. E eu, olha, de meus rezagos marxistas também o materialismo, mas sempre não tocar uma vez. Vamos levantar um pouquinho, vamos fazer um lanche com o professor, né? Ele vai para... Isso, vou agora para uma banca, por sorte de monografia. Vamos dar um lanche certinho. com o professor.